Autoridades presentes, representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, setor privado, redes virtuais, mídias impressas, instituições nacionais e internacionais, de centros de pesquisa, de universidades e do terceiro setor. Senhoras e senhores, bom dia. O Instituto Brasileiro de Ação Responsável, que vem a ser um polo de organização de conhecimentos, troca de experiências e desenvolvimento de instrumentos que auxiliam aos governos e demais instituições a viabilizar e consolidar seus compromissos com o crescimento responsável do Brasil, encerra hoje a agenda de fóruns e seminários de 2014, com a realização do 6º Fórum Nacional sobre Medicamentos no Brasil, que tem a coordenação do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, patrocínio de Merck Sharp Dohme, Sanofi Medley e AstraZeneca, com a parceria do Congresso Nacional, Ministério da Saúde, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e Agência Íntegra Brasil e também Interleges. Aos participantes de outros estados, desejamos uma feliz estada na capital de todos os brasileiros. Sejam todos muito bem-vindos. Nós gostaríamos de informar que este evento está sendo transmitido pela TV Senado, TV Câmara e também via vídeo streaming no portal www.interleges.leg.br. A todos que nos acompanham, o nosso especial bom dia e esperamos contar com a sua companhia até o final do evento. Senhoras e senhores, neste momento gostaríamos de destacar algumas recomendações e informações para o bom andamento dos trabalhos. Solicitamos a compreensão de todos e pedimos que sejam desligados ou configurados para o modo silencioso todos os aparelhos celulares. Informamos que as cópias das palestras, bem como todo o material divulgado, será disponibilizado ainda hoje no site do Ação Responsável, www.açãoresponsável.org.br. Após as apresentações dos palestrantes, será facultado espaço na programação para debate e resposta às perguntas que deverão ser formuladas de viva voz. Aos participantes, solicitamos manter uma das mãos levantadas até a chegada do receptivo com o microfone, anunciando seu nome e sua empresa. Ao término das atividades, será realizado um sorteio de 2 manuais Merck. Para participar, é necessário preferencialmente que seja entregue o seu cartão de visita na recepção do evento. Também a organização do evento estará oferecendo aos que desejarem uma visita guiada ao Congresso Nacional, com saída prevista deste local às 14 horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto ao credenciamento do evento. E por último, gostaríamos de ressaltar que no decorrer da programação não teremos intervalo. Porém, uma estrutura com água e café estará à disposição dos participantes à entrada principal. Neste momento, como parte integrante de nossa programação, anunciamos o ato solene de abertura do 6º Fórum Nacional sobre Medicamentos no Brasil. Com as nossas boas-vindas, são convidados a compor a mesa de abertura as seguintes autoridades: o senhor senador Eduardo Suplicy, membro titular da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. O senhor chefe de gabinete do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Leonardo Paiva, representando neste ato o senhor ministro Arthur Chiori. A senhora diretora de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, Liane Lage. E o senhor coordenador
de Pesquisa Clínica do Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, INCA, Carlos Gil Ferreira. Nós apresentamos as boas-vindas aos ilustres integrantes da mesa e, senhoras e senhores, composta a mesa e como parte do protocolo cívico que este evento requer, convidamos os demais presentes a se colocarem em posição de respeito para o canto do hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria maior, nossa salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és forte, vário, glorioso, e teu fogo espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol resplandam gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras com o Brasil falando da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais caída, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde longo dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça para a forte, verás que o filho teu não foge a luna, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandam gentil, pátria amada, Brasil. Sentados, por favor. Senhoras e senhores, o mercado de fármacos e medicamentos no Brasil vem se expandindo largamente nos últimos anos. Considerado como um importante setor da economia brasileira, é uma das principais cadeias produtivas globais do segmento da saúde. Corresponde a 9% do PIB nacional e, desde 2005, registra expansão superior a 2 dígitos. Em 2013, o mercado farmacêutico cresceu 17% em receita, movimentando um total de 58 bilhões de reais,
ocupando o 6º lugar no ranking mundial, segundo o IMS Health. A expectativa de crescimento do mercado brasileiro é mantida para os próximos anos, impulsionada pela estabilidade econômica, o aumento do poder aquisitivo das classes C e D e a ampliação das políticas do governo, o que coloca o país na rota de potencial país para investimento de grandes grupos farmacêuticos. A entrada, a partir de 2003, dos medicamentos genéricos no mercado brasileiro também contribuiu para esse crescimento. Nos últimos anos, o setor da saúde passou a fazer parte da agenda de prioridades do governo federal, com o olhar na sustentabilidade e melhoria do setor. Além de garantir a assistência pública gratuita, o governo tem trabalhado para a expansão do acesso a medicamentos inovadores. Responsável pelo maior volume de compras de medicamentos no país, o Ministério da Saúde registrou um crescimento de 78% do orçamento destinado à compra dos medicamentos da assistência farmacêutica entre os anos de 2010 a 2014. As compras públicas exercem um papel estratégico como fator indutor do desenvolvimento de inovações e tecnologia. O avanço das pesquisas com o desenvolvimento de produtos inovadores é outro fator que contribui muito para a ampliação do mercado e do acesso ao medicamento. Nesse contexto, o Ministério da Saúde tem buscado investir cada vez mais em parcerias para a produção de medicamentos e vacinas através das PDPs, que são destinadas à transferência de tecnologia entre instituições públicas e privadas e às encomendas tecnológicas vinculadas às demandas de produtos estratégicos para a SUS. Apesar desse cenário positivo, o setor da saúde continua sendo apontado como um dos principais problemas para a população brasileira. É evidente a necessidade de melhorias na qualidade da assistência farmacêutica prestada no país, tanto no âmbito do SUS como da saúde suplementar, com políticas que venham garantir efetivamente a ampliação do acesso da população a medicamentos e garantia a produtos inovadores. Refletir de que forma os agentes responsáveis podem se organizar para potencializar os impactos positivos da atual política de medicamentos no Brasil e produzir evidências que permitam alinhar as políticas públicas farmacêuticas aos princípios e diretrizes do SUS para nortear as ações do próximo governo nessa área, faz com que essa iniciativa se reveste de forte significado político para a maior efetividade dos direitos sociais e universal e garantia de saúde integral para todos. Alinhado a esse propósito, ao Plano Brasil Maior, ao Plano Nacional de Saúde, o PNS 2012-2015, e à Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, o 6º Fórum Nacional sobre Medicamentos no Brasil traz como tema central para a discussão as perspectivas, oportunidades e desafios do setor, entendendo a necessidade de propiciar um espaço para a reflexão e o debate sobre essa temática, com o objetivo de construir uma agenda propositiva para os próximos anos, com ações concretas e efetivas que garantam a consolidação das conquistas dos últimos anos e o avanço das reformas estruturais necessárias para o crescimento do setor e a expansão do acesso. Senhoras e senhores, neste momento, para apresentar as boas-vindas às autoridades que compõem a mesa e a todos que prestigiam este memorável evento, chamamos a esta tribuna com as nossas boas-vindas a senhora presidente do programa Ação Responsável e diretora executiva da Íntegra Brasil, doutora Clementina Moreira Alves. Bom dia, senhoras e senhores, autoridades aqui em plenária.
Bom dia, minha honrosa mesa. Faço os meus votos na pessoa do senador Suplicy, que sempre nos dá muita honra e orgulho de ter uma pessoa do perfil dele acompanhando Programação Responsável desde o seu momento inicial, há 14 anos atrás. Eu aqui, enquanto presidente do programa, quero dizer que toda a nossa equipe sempre fica muito contente a cada ano que começa e a cada atividade do ano, quando finaliza, porque nos dá sempre a certeza que nós estamos no caminho de fazer o país realmente ter gestão pública e privada diferenciada e competitiva dentro desse mercado internacional. Esse foi um ano muito intenso, né? Um ano politicamente de muitas descobertas, de muitos movimentos e novamente de muitas certezas que somente vamos conseguir avançar com políticas públicas, com gestão responsável, se tivermos, de fato, uma parceria público-privado. Por conta disso, eu me permito a agradecer pessoalmente a cada empresa que, então, nos permite fazer com que o Programação Responsável possa acontecer dentro dessa casa, do Congresso Nacional, que é a Sanofi, Medley, a AstraZeneca e a Merck Sharp Indome. Que todas as vezes que nós sentamos e discutimos o programa para o ano seguinte, eles são, sem dúvida, apoiam o programa e enriquecem e mostrando que eles, de fato, têm uma responsabilidade dentro da gestão deles. Então, senhores, eu não tenho dúvida que o dia de hoje vai ser muito proveitoso, a gente tem sempre muito a aprender. Esse fórum encerra o nosso programa do ano de 2014, então eu já deixo o convite para que os senhores coloquem em suas agendas de 2015, de março a novembro de 2015, já a Programação Responsável, porque eu quero tê-los aqui nessa participação, nessa colaboração e no fortalecimento de um país, de fato, para todos. Então, muito obrigada pela presença e que nós tenhamos uma boa manhã de trabalho. Obrigada. Senhoras e senhores, concluída a fala da senhora presidente do Programação Responsável e diretora executiva da Íntegra Brasil, neste momento fará uso da palavra o senhor senador Eduardo Suplicy, membro titular da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Muito bom dia, senhor Carlos Ferreira, coordenador do INCA, o senhor Leonardo Paiva, aqui representando o ministro Arthur Quioro, a senhora Eliane Lage, a senhora Clementina Moreira Alves e senhores participantes do Fórum Nacional, do 6º Fórum Nacional sobre Medicamentos no Brasil. Eu vou pedir licença e desculpas porque eu tenho que estar na Comissão de Relações Exteriores como relator da designação do embaixador que vai para a Coreia. Eu deveria estar lá às 10 horas, então serei muito breve, terei que me ausentar. Mas quero saudar a oportunidade deste fórum, sobretudo por causa dos temas tão importantes para que toda a população brasileira possa ter melhor e maior acesso aos medicamentos os mais diversos. O tema da expansão das oportunidades de produção de genéricos é muito importante que aqui também se discuta a celeridade dos processos que a Anvisa examina sobre cada tipo de medicamento para que possa a população ter acesso aos medicamentos, inclusive aqueles que são novos e precisam ser objeto de logo serem examinados. Eu, como senador, atendendo sugestões daquelas entidades que estão preocupadas com as doenças raras, apresentei projetos de lei que se referem à preocupação de muitas das senhoras e senhores aqui, tais como um projeto para estabelecer o Dia Nacional das Doenças Raras, o último dia de fevereiro de cada ano. Também
para estabelecimento de uma política nacional de doenças raras e, recentemente, ainda ao tempo do ministro Alexandre Padilha, isto foi iniciado pelo Ministério da Saúde, e também para que se estabeleça um Fundo Nacional de Pesquisa sobre Doenças Raras, porque nem sempre, digamos, a indústria farmacêutica realiza tantas pesquisas quanto as necessárias para investigar, pesquisar aquilo que é objeto de doenças de 13 milhões de brasileiros, mas não tão comuns quanto as outras que recebem maior atenção de todos. Então, quero desejar muito sucesso a todos neste trabalho e peço desculpas por precisar me ausentar. Muito obrigado, muito bom dia às senhoras e aos senhores. Nós agradecemos a honrosa presença do senhor senador Eduardo Suplicy na abertura do 6º Fórum Nacional sobre Medicamentos do Brasil, desejando a ele um dia produtivo e leve na sua agenda de trabalho. Nós gostaríamos, neste momento, de anunciar o pronunciamento do senhor chefe de gabinete do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Leonardo Paiva, representando nesta oportunidade o senhor ministro Arthur Chiori. Bom dia a todos e a todas. Dizer que é um privilégio representar o ministro da Saúde, Arthur Chiori, bem como o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, pessoas que estão liderando todo o esforço do Ministério em coordenar de forma não trivial, diferentemente de outros países, a política industrial para o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Dizer que é um privilégio o país ter a área social liderando uma agenda de desenvolvimento, uma agenda que busca construir complementaridades entre as necessidades do nosso Sistema Único de Saúde e a base produtiva que nós precisamos ter, pensando no longo prazo. Saudar o senador Eduardo Suplicy, que esteve conosco agora há pouco, a senhora Liane Lage, diretora substituta de patentes do INPI, o colega Carlos Gil, que além de coordenador de pesquisa clínica do Instituto Nacional do Câncer, também coordena a nossa rede de pesquisa clínica, e também a senhora Clementina Alves, presidente do Programação Responsável, parabenizar também os 14 anos do programa. Dizer que metade da minha fala foi dita pelo nosso querido mediador do programa, dizendo os números, que são números bastante expressivos da indústria farmacêutica, e dizer que esses números só são possíveis quando nós temos um programa que privilegia o acesso à população brasileira a medicamentos e a insumos estratégicos. Então, nesse âmbito, dizer que cada vez mais, quando o Ministério ele sai em 4 anos de 7 bilhões, cerca de 7 bilhões de reais, e passa a investir 12,5 bilhões de reais na aquisição de insumos e produtos estratégicos, incluindo vacinas, medicamentos, reagentes para diagnóstico, mostra a prioridade do Ministério em ofertar esses medicamentos à população, mas também mostra a capacidade do Ministério, por meio do seu programa de assistência farmacêutica, de levar ao uso racional desses medicamentos, levar à incorporação de novos medicamentos que sejam aqueles que, de fato, trarão benefícios na relação custo-benefício, custo-efetividade em relação aos tratamentos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, e também qualificar a assistência farmacêutica. Então, quando a gente fala dessa expansão, não estamos somente tratando da incorporação de novos produtos, mas sim de qualificar todo um sistema que vai propiciar à população brasileira se beneficiar da oferta desses medicamentos. Partindo desse princípio, que para mim é um dos que mais permitem o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde aos medicamentos, colocar algumas questões que são importantes com os objetivos do evento de hoje, que está relacionado à discussão das novas formas de financiamento, políticas de apoio ao desenvolvimento da indústria, e também que trata do ambiente regulatório. Para muitos dos senhores, ontem tiveram a oportunidade de estar presentes ao nosso evento, o Ciência SUS, o Ciência e Tecnologia para o SUS, que
que culminou na abertura do evento ontem, aflorando os resultados das nossas redes de pesquisa. São 8 redes que são fomentadas pelo Ministério da Saúde, muitas delas voltadas não só para melhoria dos serviços que são prestados pelo Sistema Único de Saúde, mas outras redes também voltadas à relação entre a ciência brasileira e o desenvolvimento tecnológico industrial. Então, cada vez mais essas redes elas têm por objetivo aproximar a pesquisa, a ciência brasileira, da capacidade industrial e tecnológica do país, seja com a interação com as empresas de capital nacional, de capital estrangeiro, mas, sobretudo, aproximar a ciência brasileira das empresas que estão no país e querem desenvolver no país novos produtos, novas tecnologias para serem ofertadas ao sistema. Nesse sentido, eu gostaria de colocar alguns aspectos que são importantes, né? Uma delas é um instrumento que vem sendo utilizado de forma com uma magnitude muito grande nos últimos 3 anos, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Nós temos hoje cerca de 104 parcerias e ontem foi anunciado pelo ministro, assinada a portaria pelo ministro Arthur Quioro, da nova portaria que regulamenta todas as diretrizes, critérios para o estabelecimento das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Foi um esforço que eu posso dizer muito grande do Ministério da Saúde como um todo, em particular, destacar todo o empenho da equipe do Departamento do Complexo Industrial da Saúde, né, dirigida pelo Eduardo Jorge e a Kellen como coordenadora, e do esforço da equipe em analisar, num tempo que eu considerei bastante curto, cerca de 59 contribuições, né, a minuta que foi colocada em consulta pública, que gerou cerca de 960 análises individuais, em pouco mais de um mês. Levar em consideração todos os apontamentos, todas as sugestões, todos os interesses, tudo aquilo que foi colocado para fins de discussão, mesmo que o resultado da consulta que hoje está publicado no Diário Oficial, mesmo que esse resultado possa não atender a determinadas contribuições, mas sim reafirmar a posição do Ministério da Saúde em relação à política que está estabelecida, uma política de governo e que, aos poucos, cada vez mais vem se transformando numa política de Estado. Colocar alguns desafios que nós temos pela frente. Aqui o nosso senador colocou a questão da agilidade nos trâmites, nos processos, e dentro dessa agenda regulatória, né, a Anvisa deu um passo muito importante, tem sido grande parceiro do Ministério em várias ações, né? Então, as resoluções que tratam do registro de clone mostram o empenho da agência no sentido de dar celeridade à efetivação de registros de produtos de novos genéricos, de colocar mais produtos à disposição, aumentar a competitividade do mercado. Falar também da CONEP, também sobre a relação de prazo. Quando a gente pensa prazo, a gente fala Anvisa e CONEP, né, a pesquisa clínica do país, né? Dizer que estamos num momento muito importante, né, sob a liderança do Conselho Nacional de Saúde, que está acima da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que lidera essa agenda com o apoio do Ministério da Saúde e que está em discussão, sim, a descentralização da avaliação, né, das pesquisas que vão ser aprovadas. A gente sabe que o tempo, em muitos casos, prejudica, né, a entrada de pesquisas clínicas no país, mas o Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional, tem feito um grande trabalho junto com a coordenação da CONEP. Os nossos prazos têm reduzido gradativamente nos últimos 2 anos, a redução é bastante significativa. Sabemos que ainda não é ideal, mas acreditamos que com a descentralização que está em discussão no Conselho Nacional de Saúde, ela poderá se tornar ainda mais efetiva, principalmente a partir do próximo ano. Falar de outros desafios que nós temos, que aproveitar, né, o Ministério da Saúde ele tem se aproveitado de todos os instrumentos que a política industrial brasileira permite, né? Então, a gente tem o uso do poder de compra com as PDPs, a gente tem a agenda regulatória que prioriza aquilo que é estratégico para o Ministério da Saúde, revisar, né? Eu acho que no ano que vem nós temos que sim que revisar a lista que se aplicam às margens de preferência, né? Um outro instrumento importante que o Ministério da Saúde foi um dos primeiros a
a identificar uma lista e também um dos primeiros a chegar ao patamar de teto de 25% nas margens de preferência, então vai estar na nossa agenda fazer essa revisão. E também dizer que, a partir do sucesso que foi a licitação e a aplicação e o uso do offset, também para o Plano Nacional de Radioterapia, que permitiu ao Ministério licitar e economizar 60% dos recursos que estavam previstos para a implantação de 80 aceleradores lineares no país, que mesmo com a dificuldade operacional que estamos enfrentando no momento, nós temos certeza que teremos êxito no desafio de trazer para o país, a partir do seu poder de compra, tecnologia, centros de pesquisa, também fazendo uso, não diretamente como a chamada encomenda tecnológica, como a gente faz com as parcerias, mas também por meio de outros mecanismos, como os mecanismos de offset. Não vamos esquecer também da agenda relacionada à infraestrutura e recursos humanos, Nós sabemos que estamos no momento de uma virada da indústria farmacêutica no país, Então, ela ganhou essa musculatura toda a partir dos genéricos, com capacidade de inovação real, e estamos dando esse salto também para a área de produtos biotecnológicos, mas sem a qualificação profissional, sem a formação de recursos humanos adequados, nós também sabemos que teremos dificuldade de colocá-la e implementar essas políticas. Então, de uma maneira geral, era dizer que essa agenda ela continua sendo de total prioridade, dizer que essa agenda ela só é possível porque há uma ação, de fato, intergovernamental que permite com que o Ministério da Saúde possa ter parceiros como o INPI, como a Anvisa, como o INCA, outros agentes, BNDES, FINEP, que sempre estão muito bem alinhados com o Ministério da Saúde nas prioridades, e dizer que, sem dúvida, o Ministério não vai mudar o foco no sentido de apoiar o desenvolvimento dessa indústria, mas sempre privilegiando aquilo que é, de fato, a principal missão do Ministério, que é garantir a saúde à população brasileira, a equidade, a integralidade do sistema de saúde brasileiro e a universalidade. Então, tendo essa premissa, o Ministério da Saúde reafirma, em nome do ministro Arthur Chioro e também do secretário Carlos Gadelha, reafirma que as nossas políticas estão mais fortes ainda do que estavam antes e que nós iremos fazer ainda mais para fortalecer esses dois braços, que é unir o social, o econômico. Quero agradecer a todos, tenham um bom evento.